A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sabe por que eu chamo vocês de irmãos? Porque perante o nosso Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus, ok? E hoje eu quero falar para vocês sobre o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas pessoas não têm um entendimento sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a palavra, ela é de Deus, mas a voz é minha. Então eu vou transmitir para vocês hoje tudo o que está na Bíblia, tudo sobre a luz da Bíblia, e nada mais que isso. Então eu quero entregar a minha vida e a vida de vocês que estão nos assistindo nesse momento nas mãos de Deus. Não importa de que religião que você seja cristão, católico, espírita, umbandista, do candomblé, de todas as etnias. Jesus ama vocês e eu também. É sobre esse amor divino que Deus nos inspira a falar para vocês. E hoje, então, eu vou falar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, na Bíblia não está escrito a palavra Trindade. Ora, aí vocês vão perguntar, como é que você vai falar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Veja bem, não é porque não tem a palavra Trindade que não existe a Trindade. A Bíblia dá evidências claras, positivas, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E nós vamos falar tudo sobre a luz da Bíblia. E eu sempre digo para mim e para vocês, Bíblia na mão e Jesus no coração. Que nós possamos, então, colocar a palavra no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra juntas e medulas. Ok? Então, que Deus abençoe a todos. Eu pediria que vocês me acompanhem aí aonde vocês estão. Muitas pessoas hoje estão no leito de dor, no leito do hospital, muitos estão num presídio, muitos estão em suas casas, muitos estão trabalhando, muitas pessoas estão passando por grandes aflições nesse momento. Aonde você estiver, do jeito que você tiver, vamos acompanhar comigo. Eu sei que hoje, através da tecnologia, poucas pessoas estão usando a Bíblia física, mas estão usando aí as suas plataformas digitais, da maneira que você, meu querido irmão, minha querida irmã, estiver, acompanhe comigo, ok? Vamos lá então, meus irmãos. Como eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou começar dizendo para mim e para vocês aqui, Jesus é Deus? Não sou eu que vou responder, é a Bíblia. São João, capítulo 10, e o verso 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Veja bem, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Aí a gente vai agora para o Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 44, verso 6, diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel e Redentor, o Senhor dos exércitos. Aqui Deus diz assim, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Deus, não é deuses, Deus. Ok? Então aqui Deus é claro, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Mas a Bíblia, como eu disse para vocês, ela não fala a palavra Trindade. Mas na Bíblia vamos encontrar a palavra divindade. Ora, então, e cadê a Trindade? Todos os versos que eu vou ler a seguir vai claramente nos dizer que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo vai estar ali, em três pessoas. O Espírito, Deus o primeiro,
a primeira pessoa da Trindade, Jesus a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, ok? Mas vamos ver certinho à luz da Bíblia, porque tudo isso que eu estou dizendo está aqui nas Escrituras Sagradas. Acompanhe comigo no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 17, e o verso 29. Diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, semelhante à prata e semelhante a uma pedra esculpida de arte, né? Feito da imaginação do homem. Muitas pessoas têm muitas imaginações e ela vai ali e ela faz uma imagem de escultura e acha que é Deus. Cada um tem a sua fé. Se você acha que é Deus, creia que é Deus. Quem sou eu para falar que não é? Mas o Espírito Santo vai abrir a sua mente. E também, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 20, aqui, o apóstolo Paulo diz: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando que a sua divindade é claramente vista desde a criação do mundo, ok? E o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, ele diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Veja bem, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Sobre a face das águas, né? Sobre o abismo que ali havia. Era como se fosse um deserto, ainda não tinha sido criado o homem. Então, veja bem, meus irmãos. Aí Deus, então, ele começa a criar tudo, ele cria tudo, os animais, o mar, as águas, ele cria tudo. Veja bem. E aí faltava criar quem? O ser humano, o homem. E lá em Gênesis, ainda, capítulo 1, verso 26, não está no singular, está no plural. Então, se tivesse no singular, Deus diria assim: eu farei o homem à minha imagem e semelhança. Mas a palavra de Deus diz assim, Deus disse, no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, ali Deus não estava sozinho. Ali estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, deu para vocês compreender, né? Aí a gente avançando mais um pouco para o Novo Testamento, no livro de Efésios, o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 4, verso 30, ele deixa bem claro para a gente sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E aqui diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então eu vou novamente aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós vemos aqui falando sobre o Pai e o Espírito, né? Aqui ainda está falando de duas pessoas, a divindade. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No qual, meu irmão que está assistindo, minha irmã e eu, nós somos selados
para o dia da redenção pelo Espírito Santo de Deus. Avancemos um pouquinho mais na palavra. 2 Coríntios 3,17. Eu disse avancemos, mas Coríntios está antes de Efésios, meus irmãos. Procurem aí, quem tiver com seus smartphones aí nas suas plataformas digitais, às vezes é um pouquinho até mais rápido, tá? Então vamos lá, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Eu vou repetir. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, mas essa liberdade não é a liberdade que nós temos no mundo de fazermos o que quisermos. Nós temos a liberdade de entregar a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e consagrarmos a nossa vida. Aí então nós temos a nossa liberdade de falar do amor de Deus, de receber tudo que for dos altos céus com alegria, com graça, e podemos agradecer o nosso Redentor. Agora sim, meus irmãos, a gente vai ler um verso bíblico agora, que aqui sim ele enfatiza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas em uma pessoa só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gálatas, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, acompanhe comigo, e porque vós sois filhos. Então aqui ele está se referindo aos filhos de Deus, a nós, a vocês, como filhos. Veja bem, e porque vós sois filhos, vírgula, Deus ao nosso coração, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu vou repetir novamente. E porque vós sois filhos, nós somos filhos, por isso que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E ele enviou seu Filho a este mundo para morrer por nós, porque nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Esse sacrifício custou muito caro. A salvação é de graça, mas o sacrifício na cruz custou muito caro, meus irmãos, porque ele custou a vida do Filho de Deus, do seu único Filho, Jesus Cristo. Então, que nós possamos refletir e possamos aceitar no nosso coração o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim, por você e por o mundo inteiro. É uma pena que nem todas as pessoas aceitam esse sacrifício. Romanos, capítulo 8, verso 9, lemos assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Veja bem, quando o Espírito Santo falar no meu coração, falar no seu coração, não endureçais o vosso coração. Deixa o Espírito Santo habitar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não importa o que está passando na sua vida. Eu não sei o que está passando na sua vida. Somente você e Deus sabem o que está passando na sua vida. Neste momento eu posso estar falando para alguém que está desempregado, alguém que está no mundo dos vícios, alguém que está desesperado porque não tem comida para dar para o seu filho, alguém está pensando no suicídio, porque acha que a vida não tem mais jeito. Mas a vida tem jeito, meus irmãos. Deixe o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração, na sua vida. Peça entendimento a Deus, que dá a todos. Ok?
Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados pelo conhecimento, por aquilo que nós conhecemos. Então vamos entregar as nossas vidas na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e deixar que eles conduzam os nossos passos. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3: Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus senão pelo Espírito Santo. Tá? A palavra anátema é tudo aquilo que vai contra os princípios religiosos, é tudo aquilo que vai contra Deus. Anátema é uma coisa que não tem valor. Então, possamos ser firmes nas nossas decisões. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, não vamos deixar de segurar na mão do nosso Mestre, porque só Ele é a vida. Porque a nossa vida, meus irmãos, não consiste só aqui nesse mundo, porque aqui nós estamos de passagem. A vida é um sopro. Hoje a gente está aqui, daqui 1 minuto, 2 minutos, a gente não sabe. A palavra de Deus diz que aquele homem que pensa na vida, ou o ser humano, né, masculino e feminino, o ser humano em geral, que pensa na vida somente nesse mundo, é o mais miserável de todos os homens. Porque nós almejamos a vida eterna em Cristo Jesus. Atos, capítulo 5, verso 34, vem trazendo uma história muito conhecida no meio cristão, sobre Ananias e Safira. Esse casal, eles venderam uma propriedade e a Bíblia vai responder para vocês. Acompanhe. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3, diz assim: preste bem atenção, meus irmãos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Veja bem, reservando parte do valor do campo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Deus precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é dono de tudo que nós temos. Agora, os dízimos e as ofertas são bíblicas. Certo? Isso é bíblico. Agora, tem muitas pessoas hoje, não vou citar nome de religião nenhuma, mas tem muitas pessoas hoje enganando pessoas sinceras, pessoas inocentes, com barganha. Quanto mais você dá, mais você recebe. É o evangelho da prosperidade. Queridos irmãos, dá tanto que Deus vai te dar tanto. Se você te der uma pouca coisa, que nem a viúva pobre lá, você vai receber pouco. E não é isso que Deus fala. Deus é rico em tudo. Ele é dono do universo. Ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro. Mas ele precisa da nossa fidelidade. Porque os nossos dízimos e as nossas ofertas são para propagação do evangelho aqui neste mundo. Tá? Então o verso 4, conservando-o porventura seria teu, isso Pedro falando para Ananias, vou repetir, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração e este desígnio? E não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Veja bem, no verso 3, diz assim, que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E aqui Pedro fala, você mentiu para Deus. Então Deus é Espírito e Espírito é Deus. Mas, veja bem, meus irmãos, muitas pessoas têm grandes dificuldades de aceitar a palavra de Deus. Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas dizer, mas
A Bíblia ela foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Nenhuma profecia foi dada por vontade humana, certo? Isso é bíblico, tá? Veja bem, meus irmãos. E Jesus, então, ele passa 3 anos e meio com seus discípulos. O ministério de Jesus, 3 anos e meio. Ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia, apareceu para algumas pessoas, ficou cerca de mais ou menos 40 dias aí com seus discípulos. Então ele chega nos seus discípulos e tem uma conversa dizendo que chegou a hora de subir para os céus, junto do Pai. E seus discípulos então ficaram muito tristes, porque eles andavam com o mestre, e agora o mestre vai subir. O que nós vamos fazer? Mas Jesus disse: deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Para os discípulos naquela época, para todos daquela época e para nós, porque hoje é nós que estamos vivendo, né? Tudo isso que o mestre disse. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou nas suas plataformas digitais nas quais estáis e acompanhe comigo no livro de João, capítulo 14, verso 16. Então, respondendo aquilo que os discípulos tinham perguntado, Jesus, então, ele responde. E ele responde assim no verso 16, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Este outro Consolador é o Espírito Santo. E o verso 17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui ainda não se conhecia o Espírito Santo, certo? Mas a partir de que Jesus subiu aos céus, ele enviou então o Espírito Santo, o Consolador. E o verso 26 diz assim: mas o Consolador, João 14, 26, vou repetir, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui também, meus queridos irmãos, é uma evidência muito clara de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou repetir aqui, preste bem atenção que vocês vão entender, porque vocês são pessoas inteligentes. Veja bem, mas o Consolador, o Espírito Santo, é Jesus dizendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Quem é o Pai? É Deus. Enviará em quem? Em meu nome. Vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então Jesus subiu e ele deixou o Consolador. Mas aí ele fez uma promessa também, aí mesmo em João capítulo 14, e ele fez uma promessa. E as promessas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz, eles jamais deixarão de cumprir. E Jesus disse: eu vou. São João 14, de 1 a 3, eu vou. E quando eu for, vou preparar-vos lugar. E voltarei para buscá-los. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. E tudo leva a crer que essa volta de Jesus está muito próxima para acontecer. Todas as evidências que estamos vivendo nesse mundo hostil, tudo isso indica que Jesus está cada vez mais próximo de voltar, certo?
Então vamos ficar preparados 24 horas por dia. Nós temos que viver hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Porque se daqui a alguns segundos eu cair morto, ou qualquer de vocês morrer, Jesus também já voltou, já estamos selados, ou para a redenção, para a glória, ou fazer parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. E a palavra de Deus também fala que devemos cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Devemos, então, cuidar bem do nosso corpo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Também lá em 1 Coríntios, mas no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Algumas traduções diz templo do Espírito Santo, mas é a mesma coisa, templo e santuário. Então, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo que está em vós, em qual tendes da parte de Deus, e que sois de vós mesmos? Meus irmãos, eu disse no começo, lá na criação, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, quando ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou ali um boneco de barro, fala a palavra de Deus, soprou na sua narina e o fôlego da vida, então o homem passou a ser alma vivente. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, então, temos que tomar conta do nosso corpo. Não podemos violar o nosso corpo com muitas coisas, com vestes, com alimentos impuros. Não vamos prostituir o nosso corpo, porque o nosso corpo é a imagem e semelhança do nosso Pai. Veja bem, meus irmãos, o verso 20 diz assim, ó: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E eu já disse isso no começo da pregação. Nós fomos comprados. Nós fomos, meus irmãos, sequestrados, vamos dizer assim. E o nosso mestre, porque nós fomos sequestrados, porque nós estávamos na mão do inimigo. E se não fosse esse sacrifício, se não fosse Jesus pagar esse resgate na cruz do Calvário, não teria por que estar aqui falando e não teria, assim, dizer assim: eu sirvo a um Deus, eu sirvo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cada um servia quem quisesse, cada um fizesse o que quisesse. Mas por amor a mim e a ti, esse resgate foi pago. Muito caro. Como eu disse no começo, a salvação é de graça, mas ela custou muito caro, porque ela custou a vida do Filho de Deus, o seu único Filho. E também a Bíblia fala da descida do Pentecoste. Lá no livro de Atos, né? Capítulo 2. Ali, em Jerusalém, estavam pessoas de todas as nações. E quem estava lá pregando? O apóstolo Pedro, aquele mesmo que havia negado Jesus. Mas ele deixou que o Espírito Santo habitasse em seu coração. E por isso ele estava ali em Jerusalém, pregando para uma multidão de pessoas de todas as nações. No capítulo 2 de Atos, o verso 1 começa dizendo assim: ao cumprir o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu do quê? Do Espírito Santo. O verso 3, e apareceram distribuídos entre línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, o Espírito Santo. Quer ver como é o Espírito Santo, meus irmãos? O verso 4 confirma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que eles falassem. Aqui eu não estou falando do dom de línguas estranhas. Ali então, pessoas de todas as nações estavam ali. Vamos simplificar isso. Eu estou aqui com a minha esposa, ela que está gravando a mensagem, tem o meu filho. Vamos supor que você que está me assistindo esteja onde você estiver, tiver um monte de gente, e cada um fala uma língua diferente. Um fala português, outro espanhol, outro inglês, francês, japonês, russo, e assim por diante. Tá? Agora, quando um falava, todos entendiam na sua língua materna. Pedro estava pregando e todo aquele povo que estava ali aglomerado, cheio do Espírito Santo, eles estavam entendendo tudo em sua língua materna. E confirmando aquilo que eu disse, no verso 5 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E aquilo que eu falei também confirma-se aqui no verso 6. Porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua, ou seja, na sua língua de nascimento. Então aqui não era o dom de línguas, né? A gente sabe que tem muitos irmãos que falam em línguas estranhas, e a palavra de Deus, ela fala sobre o fato de se falar em línguas estranhas e não ter um intérprete. Então, quando não tem intérprete, a igreja não é edificada, somente a pessoa que falou. Mas eu não estou aqui criticando ninguém, eu ainda vou fazer um sermão aqui sobre o dom de língua. Que Deus abençoe você, que tenha os seus dons, ok? Que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Aí o verso 13, ali tinham pessoas que estavam zombando, fazendo chacota daqueles que haviam recebido o Espírito Santo. Essas pessoas, eles não receberam o Espírito Santo, porque eles não aceitaram que o Espírito Santo apoderasse de si. Então eles começaram a zombar. Ali no verso 13 fala: esse pessoal está tudo bêbado, tão embriagado. No verso 15, o apóstolo Pedro então responde a essas pessoas. Pedro responde: esses homens não estão embriagados. Aí no verso 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e aí então você receberá o dom do Espírito Santo. Certo? Então, quem aceitou, recebeu o Espírito Santo. Aquele que não aceitou, além de não aceitar, ficaram zombando. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem poder. Não tem salvação. Aliás, não tem, eu disse não tem poder, não. Me perdoa. Foi uma expressão errada. Ela não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? É você não aceitar. O Espírito bate na porta do seu coração e você não abre seu coração. Então não vai entrar, você não aceitou, então você não tem salvação. Mas nós estamos chegando ao final desta pregação, e aí eu quero falar para vocês do batismo de Jesus. Tá? Então, João Batista, filho de Isabel, ele era primo de Jesus, filho de Maria. Mas eles não se conheciam. E João Batista, ele andava no deserto. A palavra de Deus diz que ele se alimentava, comia gafanhotos e mel silvestre. E ele dizia: eu sou a voz do que clamo no deserto, arrependei,
Então ele pregava o batismo do arrependimento. E ele falava para as pessoas que ouviam os seus sermões, as suas pregações, ele dizia: aquele que vem após mim é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então ele sabia que Jesus viria e que Jesus era primeiro do que ele. Aí Mateus capítulo 3, verso 16, leiam comigo. Batizado, aliás, antes disso, antes de eu ler esse verso, quero dizer o seguinte: João estava reunido ali no Rio Jordão, batizando as pessoas. E quando de longe ele avista Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora sim, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O verso 17. Eis uma voz vinda dos céus, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Certo? Veja bem, meus irmãos. Aqui é claramente exposto nesse verso a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Quem foi batizado? Jesus, né? Batizado Jesus. Então, João batizou. Batizado Jesus. Saiu logo da água, certo? E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Veja bem, meus irmãos. Aqui ele viu o Espírito de Deus, certo? O Espírito Santo de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E mais uma vez diz, aquela voz vinda do céu: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, que eu tenho prazer. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo nesse momento esta pregação, falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que assistiram esse sermão e muitas pessoas que vão assistir ainda. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faça parte de suas vidas, não somente de vocês, mas da minha também. Tudo que eu disse aqui em primeira pessoa é para mim também. A palavra não estou pregando só para vocês, em primeiro lugar para mim, porque eu também tenho os meus erros, eu também tenho as minhas falhas, e eu preciso realmente moldar o meu caráter, a minha vida, e deixar que o nosso Pai, o nosso Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, guie os meus passos, e guie os passos de vocês também, aonde quer que vocês pisem a planta de seus pés. Da maneira em que vocês estão, curve a fronte de vocês e vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de compartilharmos com os nossos irmãos sobre a sua santa e rica palavra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor habite não somente no meu coração, mas no coração de todas as pessoas. Tem pessoas nesse momento, Pai, que está aí no leito de hospital, muitas pessoas que estão aí desesperadas, desempregadas, muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades e acham que a vida não tem mais solução. Mas nós sabemos, Pai, que a única solução para a nossa vida nesse mundo é a fé em Ti. Que o Senhor é o único Deus de nossas vidas. Como diz lá em Isaías: eu sou o primeiro e sou o único, e além de mim não há outro Deus. Que o Senhor, então, faça presença nos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento
para que possamos entender a sua palavra e possamos compartilhar com os nossos semelhantes. Enquanto vivermos aqui neste mundo, estamos aqui aguardando a vinda do seu Filho Jesus. Grande Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.